Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é por que carne e frutas são alimentos de origem da nossa espécie. Mas antes, curta, comente, compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou signatário de protocolos de medicina ortomolecular. Essa é a parte da ciência, para quem não sabe, que diz o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas metabólicas e catabólicas, e com isso, sabendo disso, a gente consegue prevenir, evitar e até curar algumas doenças somente com alimentos. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. E o vídeo de hoje vai ficar bem interessante, porque para provar que carne e frutos é alimentação de origem, e a conclusão, acho que vocês obviamente já sabem o que a gente vai concluir no final do vídeo. Mas para provar nós temos que entrar um pouco em paleontologia e mineralogia. Então, sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Bom, a nossa espécie, o nome dela é Homo sapiens sapiens, classificado pela paleontologia. Por que é sapiens sapiens? Porque o Homo sapiens, ele é da origem no Paleolítico, né? Então ele sobreviveu no Paleolítico e a nossa espécie apareceu dentro da era Neolítica. O que é a Neolítica? É a idade da pedra lascada. E a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela também é resultado do cruzamento de duas subespécies de hominídeos, né? Que foi o cruzamento dos homens de Neandertal, né? Com os Homo sapiens. Então, na paleontologia, ela classifica que a nossa espécie tem algo em torno de... Tem duas vertentes, tá? Primeiramente. A vertente menos aceita fala que ela tem em torno de 35 mil anos. A vertente mais aceita pela paleontologia fala que ela tem entre 80 e 90 mil anos. Surgiu no Neolítico com o cruzamento de duas subespécies de hominídeos, que eram nômades. O homem de Neandertal, de origem asiática e europeia, de pelagem mais marrom clara, cérebro mais desenvolvido, mas tinha uma menor resistência biológica. E o Homo sapiens, de pelagem mais escura, de origem africana, e tinha uma resistência biológica maior. E segundo também a paleontologia, o nosso DNA é composto mais ou menos de 70% de Homo sapiens e 30% de homens de Neandertal. E essas duas espécies desapareceram. E aí tem uma explicação que essa é uma tese minha, né? Inclusive a ciência também não tem o elo perdido da nossa espécie, só fala que ela surgiu no Neolítico e é resultado dessas duas espécies. E a minha tese é exatamente essa, é uma tese minha, quem quiser refutar que refute, que ela aconteceu por causa de uma característica das nossas fêmeas, né, da espécie, dessa espécie de hominídeo que antecedeu a nossa, de sempre ter a característica hipergâmica de procurar o melhor macho para acasalar. Então, qual era o conceito do melhor macho na época? É aquilo que o pessoal chama de o macho alfa, né? Que era o mais alto, o mais forte, o mais habilidoso, né? Então, essas características da fêmea, sempre encontrar o melhor macho para acasalar, é uma característica biológica dela, chama hipergamia. E aí tem um sentido, porque na cabeça dela, ela sempre ao lado do macho mais forte, mais alto, mais habilidoso, era garantia de sobrevivência, né? Então, melhor sobrevivência para ela e para a prole dela. Então, nós temos que fazer um exercício também de olhar para o passado para a gente entender como é que eram as condições. Primeiro, bom, o casamento no conceito que nós temos hoje, papel passado, isso aí não existia, né? Então, bastava que a fêmea olhasse para o macho, né? O macho com testosterona ia em período de acasalamento, se ela estava em período de acasalamento, ela ia querer acasalar e acasalando ia sair, ia engravidar, ia surgir os filhos.
E os filhos era a responsabilidade do macho obter alimentos para a provisão, né, da fêmea e dos filhos, né? E com isso ela sempre procurava o melhor macho. Bom, aí nós entendemos, nós voltamos para o passado para entender como é que era a característica e temos que entrar um pouquinho em mineralogia. Bom, a idade da pedra lascada, que era a pedra lascada, era o paleolítico. Basicamente, o tipo de ferramenta que eles tinham, eles quebravam a pedra, que era basicamente a pedra mais abundante, que é o granito, que é formado basicamente de silicatos de cálcio, magnésio e alumínio. Então ele quebrava o granito, batendo um no outro, e obtinha as pedras mais lascadas, aquelas pontiagudas ficariam servindo como armas. Por que era arma? Porque a pontiaguda servia para cortar o couro do animal, que nós não temos incisivos e caninos tão fortes para cortar um couro do animal abatido, e ela conseguia cortar um pedaço de pedra e assim comer. E a nossa espécie também, por viver em bandos, em grupo, às vezes conseguia roubar alguma presa, né, dos outros felinos, e por isso que existia uma competição de um rival que acabou sendo extinto, porque era eles ou nós, né? Então vamos entender isso. Era o tigre dente sabre, né? Que ele basicamente competia com o homem pelo mesmo tipo de animal. Então os ruminantes, pequenos antílopes, o alce, todos esses derivados do boi aí que era abatido para consumir a carne, também era a presa principal do tigre-dente de sabre. E o tigre-dente de sabre, como eles viviam em caverna, nômades e se abrigava basicamente em caverna, o tigre-dente de sabre às vezes entrava onde não tinha os machos para defender, que vivia em grupo, e atacava as fêmeas e os filhotes se matavam. Então ele sabia que era concorrente, então ele atacava e matava. Aí não tem prova se era para comer, mas poderia até ser que ele comesse, mas a espécie humana. Mas não era a presa predileta dele. A presa predileta era o alce, basicamente, outros antílopes, ruminantes também, né? E com isso ele queria. Mas só que nós também competíamos na cadeia alimentar pelo mesmo tipo de alimentação, a carne desses ruminantes. E as frutas eram basicamente coletadas, né? Então, a habilidade muito de subir em árvore não era muito forte na espécie de hominídeo. Então, eram aquelas que estavam caindo, derrubavam com um pedaço de pau e com isso obtinha a fruta para comer. Então, as frutas eram para fazer digestão de proteína, tanto é que a gente consegue comer proteína crua, né? Carne crua a gente consegue comer. Se você pôr até um salzinho ali, você consegue comer e vai fazer digestão do mesmo jeito, desde que você coloca fruta na composição, porque as frutas ajudam as bactérias digestivas a fazer a decomposição. Por quê? Porque sempre faz no intestino. Então, só voltando a esse exercício. E a questão da pedra polida, foi o processo de lapidação da pedra. Então, como é que lapidava uma pedra? Você pegava uma rocha de origem mais dura. Provavelmente eles descobriram o guinaíce ou talvez o topázio. Na escala de dureza de Mohs, que é mineralogia, né? O guinaíce ele tem uma dureza em torno de 7 e o granito, que é mais abundante, que era onde tirava a pedra lascada, tem uma dureza entre 6 e 7, tá? Ali entre 6,5. Então o guinaíce você consegue lapidar. Quando eles começaram a aprender a lapidar a pedra, foi muito fácil criar várias ferramentas a partir da pedra, porque você lapidava a pedra com bastante paciência, você fazia uma faca maior, e essa faca maior com um cabo e cortando a imbira, né, que é basicamente a casca do cipó, que é uma fibra bem forte, e secando, você consegue amarrar, você fazia a lança mais pontiaguda e também fazia uma faca com cabo pequeno, e essa faca servia para serrar paus maiores. Com isso, facilmente se começou a construir os abrigos, né? Veio o domínio do fogo, construção de abrigo, depois da construção de abrigo, e foi isso que deu o boom na nossa espécie. Agora vamos só entender lá. Quando começou a aparecer esse cruzamento de homens de Neandertal com Homo sapiens, ele decorreu porque essas espécies eram nômades, começaram a crescer com mais pedras, e aí houve o cruzamento das duas espécies. E quando saiu essa linhagem, que é a minha tese, que se tornou
com maior capacidade e habilidade de construir e projetar ferramentas. Aliás, é essa a definição, eu acabei não falando, do Homo sapiens sapiens, é a capacidade de construir e projetar ferramentas. Então, quando começaram a construir esse tipo de ferramenta, uma faquinha com a caba maior, você tinha uma função meio que de serrote ali, né? Então, você conseguia serrar um pau maior, um pau ali de 6, 7, 8 centímetros de diâmetro, enquanto que antes no Paleolítico, basicamente a arma era pedaço de toco quebrado, osso e pedra, como arma que a nossa espécie antepassada usava, que era o Homo sapiens ou o Neandertal. Com isso, eles afugentavam alguns animais maiores, com pedras, toco, pau, osso, né? Conseguia afugentar um animal maior e às vezes até roubar a caça de algum animal que os outros abatiam, assim, 5, 6 machos, né, caçadores, o pessoal chamava macho alfa, eles conseguiam afugentar os outros animais, os felinos grandes, e com isso roubava até a caça deles às vezes e obtinha caça para comer. E as frutas eram caçadas, então entenda, não tinha como cultivar e não tinha nenhuma ferramenta para extrair raiz. E tem mais um parênteses que eu quero provar por que, por exemplo, amido foi incorporado com a agricultura bem depois, é que não tinha ferramenta. E tem mais uma coisa, os amidos eles só podem ser consumidos se for cozido. Então precisou passar pelo domínio do fogo, precisou passar por construção de abrigo, ferramentas de cocção, que são as panelas de barros no começo, o domínio do forno, da construção de forno, fornalha, para você consumir amido, senão você não consegue consumir amido. O amido precisa ser cozido ou assado, a maioria é cozido, para ele passar por um processo de hidratação e só assim você conseguir consumir ele como alimento. Então, o que a gente quer provar com isso? Que a alimentação de origem era carne e frutas, e se você adaptar para o dia de hoje, carne e frutas digestivas, carnes de origem cozida, grelhada, assada, que são as carnes mais saudáveis, porque o risco, se você comer carne crua, você até faz digestão, mas você tem um risco de contaminação, de pegar uma salmonela.